Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Fortalecidos pela Palavra de Deus, um programa que tem o intuito de nos instruir em situações do dia a dia, conforme a luz da palavra. E nesse programa, estamos aqui com o pastor Monferrari. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor Ronaldo, a paz do Senhor a todos. E o tema desse programa é até mesmo uma continuação de outros assuntos que nós já tratamos, e hoje nós vamos falar da vida profissional do servo. Pastor, de forma geral, independente se é público, privado, se é dono de próprio negócio, empresário, qual é a palavra inicial que nós podemos dar aos irmãos, às irmãs que nos assistem sobre vida profissional? Isso, nós já tínhamos falado a respeito do preparo dos jovens para a vida profissional, mas agora nós vamos falar para aqueles que já estão vivendo a vida profissional. Então nós vamos ter várias situações. Nós temos aqueles que já estão empregados, ou emprego público, ou iniciativa privada, aqueles que estão desempregados, aqueles que têm negócios próprios, são autônomos, e aqueles que estão buscando mesmo o início da vida profissional. Então, a nossa palavra é para esses irmãos ou para essas pessoas que estão nos ouvindo a respeito dessas situações que nós vamos apresentar aqui. Cada um, conforme a sua característica de trabalho, de negócio, requer alguns cuidados especiais. Primeiramente, pastor, nós vamos falar sobre aqueles irmãos que hoje trabalham como empregados, seja no setor privado, seja no setor público. Qual é o conselho para esses irmãos? Isso. Então, como foi falado aqui, o conselho é a luz da palavra. Então, nós vamos ler alguns textos e vamos fazer um comentário a respeito desses textos que estão na palavra. O primeiro texto que eu gostaria de apresentar aqui está na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Então, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Então, a primeira coisa aqui é servir aos nossos chefes, né? O gerente, supervisor. É importante aqui o seguinte, segundo a carne. Porque, veja bem, nós não podemos misturar, agora eu estou falando para os servos, né? Nós não podemos misturar a vida profissional com a vida espiritual. Nós temos que, sim, atendendo aquilo que é do Senhor. O que o Senhor falou? Buscar primeiro o reino de Deus, demais coisas serão apresentadas. Então, aquele que serve ao Senhor com temor, ele vai servir ao seu Senhor também com temor, independente da situação. Depois nós vamos ver, tem um outro versículo que fala a respeito disso. E seguindo aqui, e diz assim: não servindo à vista. Olha, isso é muito importante. Para como agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Completando, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens. Então, nós temos que ser sinceros no local de trabalho. E veja bem, é importante nós entendermos que muitas vezes você está fazendo, a pessoa que já está trabalhando, uma atividade que às vezes não agrada, que é pesado, mas porque isso também nós temos na nossa vida espiritual. Nem Sim. Tudo é tudo aquilo que a gente quer, que a gente imagina. Mas o importante é dedicar ao trabalho, se empenhar ao trabalho, se esforçar. E como diz a palavra, não é para agradar os homens, é para agradar ao Senhor. E sendo agradável ao Senhor, o Senhor vai honrar no local do trabalho. É interessante, pastor, até uma situação que nós vivemos. Uma vez um irmão nos procurou e ele estava ali extremamente chateado porque ele queria uma liberação no local de trabalho dele para participar de uma atividade da igreja, né, por causa de conflito de horário, e ele nos procurou ali extremamente chateado e até falando assim, não, porque é um absurdo o meu chefe, que não tem uma experiência com o Senhor, não ter me liberado para estar na igreja. Então precisa ter muito essa questão de sabedoria, né? Como o senhor colocou, a questão, temos que servir aquele que é o nosso
gestor imediato, aquele que é o nosso responsável, e tendo esse cuidado para não misturar aquilo que é da igreja, aquilo que é o Senhor, e falamos com relação a atividades, com aquilo que é trabalho. Tem que ter essa divisão muito clara, não é verdade, pastor? Isso é importante. E só um texto para completar aqui. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Olha só. Muitas vezes as pessoas até nos pedem oração. Ah, o meu chefe está me perseguindo. Aquelas coisas, né? Que isso é natural. Mas não é assim, né? Pode até ser, mas nós temos o Senhor. Então é importante. Amém. Nós não vamos servir nós só os bons, a palavra fala, nós vamos servir os maus também. E o Senhor vai nos sustentar, vai nos honrar e vai nos dar o livramento. E aquilo que nós precisamos, nós vamos pedir ao Senhor. Eu me lembrei aqui, tem muitas pessoas que isso aí é normal, né? Elas acham que estão desempenhando muito bem seu papel, que acham que precisa galgar uma posição melhor e vai recorrer ao chefe, uma posição melhor ou aumento. A experiência que a gente tem é preferir você pedir ao Senhor. Sabe por quê? Muito cuidado com isso. Porque quando vier o aumento ou quando vier a sua promoção, você não vai dar glória ao seu chefe, você vai dar glória ao Senhor. Amém. Porque foi o Senhor que proveu isso para você. Então, só concluindo aqui, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agrados, padecendo injustamente. É agradável a Deus. Às vezes não é agradável para você que está ali sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de aflição no local de trabalho, até uma sobrecarga, aquilo ali, a palavra fala que é agradável ao Senhor. Então, o que diz a palavra? Em tudo dai graças. Amém, glória a Deus. E pastor, nós temos um outro campo, uma outra situação, que são de irmãos, de pessoas que são empresários, dono dos seus negócios. Qual é a palavra inicial que nós temos para dar para essas pessoas? Veja bem, é muito importante, quando a pessoa tem um negócio próprio, ela entender que também ali ela depende do Senhor, mas ali é um lugar onde vai se esforçar mais. Isso é a experiência que a gente tem, experiência de vida. Ele vai se esforçar mais do que às vezes se tiver empregado. Empregado ele tem horário, né? Isso tem horário para entrar, horário para sair, tem os dias para trabalhar. Agora, o empresário, o dono do negócio próprio, ele não tem horário nem dia. Então, muitas vezes as pessoas, eles assumem um negócio próprio e não fazem a previsão daquilo que eles têm que realizar ou têm que atuar para poder ter ali a prosperidade do negócio. Então, isso aí tem vários fatores. Nós não vamos entrar nessa área, porque é uma área mais técnica, né? Mas a palavra fala que a pessoa não vai poder fazer uma construção sem primeiro fazer um projeto, está na palavra, Se né? preparar bem, né? Preparar bem, não é isso? Está na própria palavra. Então, você vai ter um negócio próprio, você tem que se preparar, primeira coisa. Agora, isso aí, feito faz, nós não vamos entrar nessa área, porque você vai aprender, tem aí muitos recursos para você saber como que você vai se preparar para o negócio próprio. Mas é importante você entender que no negócio próprio você vai ter que se empenhar muito mais do que se você estivesse trabalhando empregado numa empresa pública ou privada. E também tem a questão de ser mais volátil, né? Às vezes o negócio está indo muito bem, às vezes numa situação mais adversa. Isso. Lá em Filipenses, né, Paulo lhe diz isso, de que você estar abatido, você estar bem. Então ele narra toda essa flutuação possível que o servo vive, que também se aplica aos negócios, à situação do dia a dia de trabalho, não é verdade, pastor? Isso. E é importante nós entendermos também que a pessoa que tem um negócio próprio ele tem que trabalhar com previsibilidade. O que seria isso? Ele tem que prever que vai ter tempos bons, tempos ruins, né? Lá em Eclesiastes fala que há tempo para tudo. Há tempo para colher, tempo para plantar, tempo para guardar, tempo para gastar. Então, ele tem que ter uma previsibilidade e prever que isso em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Então, vai ter tempos de, como diz lá
agora nós vamos voltar a palavra aqui. Lá na época de José, lá no Egito, vai ter tempo de vacas magras e vacas gordas. Então, a Exatamente. pessoa tem que se preparar para isso. José foi previdente, né? E ele ganhou ali graça diante de Faraó exatamente pela sabedoria, pela previdência dele, né? É interessante isso, né? Porque enquanto estava no momento próspero, constrói celeiros e se Isso. prepara Aham. para o momento adverso. Isso. O empresário, aquele que é dono do seu negócio, ele também tem que estar bem ciente disso, né? É lógico que nós pedimos ao Senhor, nós trabalhamos para que haja somente um momento próspero, Isso. mas o momento adverso ele pode vir e não pode ser uma surpresa. E achei interessante que o senhor falou a questão de todo o planejamento, de tudo. Tem a parte técnica, né, de conhecer o negócio, e tem a parte espiritual também para se preparar para ambas as situações. É isso mesmo. Então, só da minha parte aqui, para encerrar, há aqueles que estão desempregados ou estão se preparando para concursos. Então, veja bem, a situação não é diferente. A pessoa tem que se preparar, tem que se empenhar, tem que buscar. Não é só orar, vou jejuar, não. Você vai orar, vai jejuar, vai buscar, mas do Senhor, mas também você vai buscar as portas. O Senhor sempre tem uma porta aberta, mas cabe a você achar essa porta. O Senhor não vai Amém. botar uma porta na sua frente para você aberto para você entrar. Então, é muito importante a pessoa se empenhar também em buscar a sua oportunidade e para concurso a pessoa vai ter que se estudar e tem que estudar muito, se preparar muito. A questão do concurso, só vamos fazer uma pequena aprofundada, é a questão essa questão do preparo, do estudo, dedicar horas, né, ali criar uma rotina e também a escolha daquilo que é o desejo ser em um veio, né, em uma direção conforme a direção do Senhor e a aptidão dele também para as matérias que vai ser cobrada ali no exame, na prova. Então, mesmo no concurso, é primordial a direção e o empenho para que haja sucesso. O senhor concorda? É isso mesmo, isso aí não tem dúvida, a pessoa tem que estudar muito, porque primeiro, a gente sabe a competitividade é muito grande, né? Há um nível de competição muito grande, principalmente para concurso, mas a pessoa, se ela se preparar bem, nós cremos que o Senhor vai dar uma bênção e a pessoa pode alcançar esse propósito aí. E a questão daqueles que estão à procura de uma relocação ou até mesmo do primeiro emprego, é a questão de formatar ali num documento, né, o que a gente chama de currículo, que seja atrativo, que seja bem formatado, que passe as suas características e realmente sair aos locais onde ele pode ser aceito e bater na porta. Hoje em dia a gente tem rede social, a gente tem vários meios, mas também que precisa se mostrar, vamos colocar assim, para o mercado, para que a porta, aquilo que o Senhor já determinou, a porta seja aberta e o trabalho ele venha se materializar na vida do servo, não é verdade, pastor? Isso, eu vou só citar um exemplo, né, para nós entendermos bem. Um jovem de 16 anos, ele tinha terminado o curso técnico de informática. Isso lá na região da Fiat. Então, o que ele fez? Ele terminou, pegou o diploma, não tinha currículo, pegou o diplomazinho dele, saiu de manhã cedo. Nós sabemos que a Fiat tem a fábrica da montadora e tem dezenas de outras empresas ao redor Prestadoras de serviço, né? que fornecem os componentes para a montagem do carro. Ele saiu de manhã cedo e foi batendo de porta em porta. Eu formei em informática, ele não tinha currículo. Não. No final da tarde, o último, olha só, mas ele orou, ele jejuou, buscou o Senhor. No final da tarde, o último que ele foi, aí ele falou na portaria, falou, não, vou falar com o responsável. Ele foi lá pelo chefe de TI, lá da empresa. Tem um rapaz aqui, 16 anos, manda ele entrar. Glória a Deus. Ele conversou com ele achou o rapaz, não sei, né, teve uma empatia ali, simpatizou. Não, eu vou te dar uma oportunidade. Bom, esse rapaz chegou
depois de alguns anos, com 21 anos de idade, assumiu o lugar do supervisor dele. Glória a Deus. É isso mesmo. Estamos em dias difíceis, Isso. mas temos o Senhor conosco, não é verdade, pastor? Amém. Meu querido, nós estamos chegando ao término desse programa, um programa rápido, mas que nós cremos que aquilo que o Senhor tem à luz da palavra, ele é aquilo que precisa haver na nossa vida, como norteador, porque o conselho do Senhor é vida para cada um de nós. Pastor Monferrari, muito obrigado por Amém. estar aqui, pelos conselhos, muito, muito útil Isso. para a gente no dia a dia. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Despedimos a todos aqui, né, com A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, você que está aqui Amém. conosco. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.